Olá, alunos da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos para mais um tema e mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no nosso canal. Essa semana nós estávamos na lição número 6, que tem como seu tema o inimigo interno. E esse tema é carregado com o verso para memorizar de Jeremias, capítulo 17, no verso 10, que diz o seguinte: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Esse é um verso fundamental, na qual nós também aqui iremos estudar com profundidade esse verso, iremos trazer algumas lições para a nossa vida. Mas antes eu quero convidar os irmãos para juntos possamos orar e pedir com que Deus possa estar no nosso meio e possa falar conosco por meio de sua palavra. Então vamos orar. Maravilhoso nosso Deus que habita nos altos céus, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida e saúde e proteção e tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui reunidos para estudarmos a sua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, possa falar em nosso meio. Fale conosco, Senhor Deus, nos ensine as lições que nós queremos aqui aprender. Que sejam lições, Senhor Deus, possa transformar e possa nos preparar para a sua breve volta, Senhor Jesus. Também queremos pedir que o Senhor possa abençoar os irmãos do outro lado da tela, que vão acompanhar a lição toda. Que o Senhor possa estar com eles, possa os consagrar à sua vida. Também possa, Senhor Deus, transmitir uma palavra de esperança, de fortificação na vida de cada um deles. Essa é a nossa oração, suplicamos, entregamos tudo em suas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Jeremias, capítulo 17, verso 10, a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações e Deus conhece os nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus julgará as nossas ações, também Deus julgará os nossos pensamentos, e também Deus julgará aquilo que a gente faz dia após dia. Por essa razão, nós somos chamados a dia após dia buscar a Deus e também fazer boas obras para o nosso Criador Deus. Deus conhece o nosso interior. Embora que as pessoas olhem para a nossa aparência, as pessoas nos julguem conforme ela nos vê, mas Deus conhece as nossas intenções e Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as coisas que estão mais profundas dentro de nós e a isso Deus trará juízo e a isso Deus julgará. E a lição me fala sobre a violação da aliança, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, onde que nós encontramos que houve duas razões principais para a derrota de Israel. Aqui nós encontramos que Acã é um dos membros que faz parte do povo de Israel. E esse Acã, ele foi numa batalha onde foram dito que não deve levar nada lá em Ai. E vocês precisam levar todos os bens de Ai, consagrar para queimá-lo. Mas este Acã roubou algumas peças de lá. Ele roubou o ouro, foi escondendo em sua casa. E quando ele roubou esse ouro, ele roubou as coisas que estavam consagradas para a destruição. E assim ele trouxe a destruição para si e para sua família. E também a lição nos diz que o Acã, quando roubou essas coisas, ele quebrou a aliança com o Senhor. Significa, ele violou a aliança de Deus. E por causa dessa violação, a lição diz que o povo de Israel teve que enfrentar derrotas. Muitos soldados israelitas morreram. Muitos soldados do povo de Israel tiveram que perder na batalha. Foram aniquilados pelo povo de Ai. E a lição nos diz: é interessante observar que o leitor é informado desde o início tanto do motivo da ira de Deus, quando do nome do culpado. A Bíblia diz que Deus, ele está irado não com o ser humano, mas sim Deus está irado contra o pecado. E Deus deseja destruir o pecado na totalidade. Por essa razão que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A lição nos ensina que Deus ficou irado não com Acã, mas sim Deus ficou irado com o pecado que Acã havia cometido. Porque Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, e não para que o pecador viva pecando. E a lição diz, aqui nós encontramos também duas razões que levaram o povo de Israel a perder contra Ai. A lição diz, houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Primeiro, nós encontramos que o povo de Israel, ele perdeu diante dos habitantes de Ai por causa do pecado de Acã. Também a lição nos diz que por conta da sua confiança excessiva, seu poder e de sua força, também eles perderam. O que isso nos ensina? Nós, como filhos de Deus, nós não precisamos confiar em nós mesmos, porque nós mesmos não tem nada. E nós precisamos confiar em Deus. E o povo de Israel, deixou de confiar em Deus e confiou em si mesmo, confiou em suas forças e, acima de tudo, confiou em seus soldados. E a Bíblia diz que este povo teve que perder a derrota para eles poderem aprender a confiar no nosso Deus.
muitas das vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida porque nós não confiamos no Senhor e não deixamos com que Deus seja Deus em nossa vida. É porque nós também não deixamos com que Deus possa agir em meio ao nosso problema. Queremos encarar tudo como se fosse nós somos capazes de resolver as nossas situações, como se nós somos capazes de resolver as nossas dificuldades. Por essa razão que o povo de Israel teve que perder. E também a lição nos diz que por conta do pecado, eles também perderam, por conta do pecado de uma só pessoa. O que isso nos ensina, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que por conta de um pecado, todos nós fomos feitos pecadores. Por conta de Adão e Eva, o pecado atingiu toda a humanidade. E por conta da justiça de um só homem, que é Jesus Cristo, todos nós fomos feitos justos, na medida em que nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador. E a lição nos ensina que por conta de um pecado de uma pessoa pode afetar as nossas casas. Por conta do pecado do marido, pode afetar o seu relacionamento. E por conta do pecado do seu filho, isso também pode afetar o seu relacionamento. É importante que nós, como filhos de Deus, dia após dia, possamos viver uma vida consagrada, uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de santificação pleno aos olhos de Deus. Por essa razão que o povo de Ai perdeu, porque confiou demais em si e também confiou demais em si, nos seus soldados, e também deixaram de confiar em Deus, e também porque dentro deles havia o pecado. Lembre-se que o pecado cria uma divisão e uma separação entre nós e Deus, e o pecado também impede as nossas orações de serem atendidas com o nosso Senhor Jesus Cristo ou com o nosso Senhor Deus. E esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e subestimaram a força do inimigo. A Bíblia diz que também esse povo de Israel perdeu porque eles confiaram em si e não quiseram consultar a vontade de Deus. Irmãos, antes de nós tomarmos uma decisão, nós somos chamados a consultar a Deus se essa decisão é certa, se essa decisão é uma decisão que agrada a Deus ou não. Nós precisamos levar tudo nas mãos de Deus, entregar a Deus para que seja Deus em nossa vida, consultando a Deus em tudo. E o povo de Israel não consultou a Deus se eles poderiam atacar e tivesse a vitória ou não. Eles confiaram em si mesmos, em suas forças, e deixaram de confiar em Deus, e por essa razão eles foram derrotados. E também a lição diz que eles subestimaram as forças do inimigo. Muitas das vezes nós temos entrado no território do inimigo, temos brincado com a tentação, temos brincado com o pecado, achando que nós somos fortes o suficiente para sair ou para abandonarmos aquele pecado. E muitos acabam sendo aprisionados pelo pecado. Nós somos chamados a fugir do pecado, a ficar longe do pecado. E acima de tudo, somos chamados nós a confiar no Senhor nosso Deus. O povo de Israel não confiou e não consultou em Deus. Por isso trouxe para eles grande consequência que é da perda da vitória que lhe tinha sido garantida. Com base em Josué capítulo 7, verso 1, podemos ver que embora Acã tinha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele, ao utilizar 3 vezes no versículo 11. Veja só que o pecado é tão grave, e o pecado leva à derrota, e também o pecado leva ao desenfreamento espiritual, e o pecado nos leva à violação dos mandamentos, e também o pecado nos leva à violação da aliança com Deus. E o Acã violou os princípios e também os mandamentos de Deus e trouxe para ele grandes consequências a ele e junto a seu povo, povo de Israel, pereceram por causa do pecado de Acã. Somos chamados, irmãos, a fugir do pecado. A aliança entre Deus e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo alguns de seus membros incorrem culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou quebrando a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Josué capítulo 7, verso 11. Então Deus considerou esse pecado como ato de traição e também como ato de quebrar a aliança de Deus. E por isso trouxe uma consequência grave. E não só, também esse pecado era considerado como um pecado individual ou um pecado coletivo. Por essa razão que o povo de Israel teve que enfrentar a derrota e vários dos povos morreram. E Acã e sua família também morreu. O pecado de Acã, em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel,
e pedir a santificação do povo, Josué capítulo 7, verso 13, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar e arrepender-se e confessar seu pecado. A Bíblia diz que a vontade de Deus não era de destruir Acã. A Bíblia diz que a vontade de Deus era de que Acã pudesse se arrepender e confessar o seu pecado e tivesse perdão e que ele pudesse viver junto à sua família. Mas a Bíblia diz que o Acã não confessou o seu pecado, embora que ele fosse dado tempo para confessar o seu pecado, Acã não confessou. E ele continuou encobertando o seu pecado e também, entre aspas, a sua família. Por essa razão que a Bíblia diz que Acã e sua família foram apedrejados e foram queimados. Eles, junto com tudo quanto lhes pertencia. E a lição nos diz que essa atitude não agradou a Deus, porque a vontade de Deus é de salvar a humanidade e não de perecer a humanidade. Então a aliança nos diz que o pecado de Acã foi um pecado que envolveu a morte de muitas pessoas. Irmão, o pecado, ele traz consigo consequências graves. O pecado pode levar à ruína nossas famílias. Então é importante que nós, dia após dia, possamos viver uma vida de busca ao Senhor e uma vida de entrega na palavra do Senhor. E veja mais o que a lição nos diz. Diz o seguinte: mesma forma, sua família, se soubesse o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice, como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar ao lado do seu pai. Podemos ver isso em Neemias capítulo 16, versos 23 ao 33. A lição diz que o povo de Israel, no meio deles, Acã pecou. E quando Acã pecou, ele levou as coisas consagradas para a destruição. Ele foi enterrar dentro de sua tenda. E a Bíblia diz que se a família de Acã também pudesse revelar isso e não encobertar-se como fizeram os filhos de Corá, eles não poderiam morrer. Mas eles, já que encobertaram, também morreram. O perigo de encobertar o pecado. Quando nós encobertamos o pecado, nós não iremos prosperar e não iremos alcançar o perdão de Deus. E com isso, nós seremos destruídos. Tem muitos pastores, muitos membros da igreja e muitos cristãos que encobertam o seu pecado. Deixam de confessar os seus pecados e ainda vivem praticando esse pecado. E a lição nos diz, se nós continuarmos a encobertar os nossos pecados, nós seremos destruídos. E tem muitos pastores encobertando os pecados dos membros, defendendo os pecados dos irmãos. E a esses também serão destruídos, porque estão a encobertar o pecado dos outros. E nós precisamos confessar os nossos pecados e orarmos uns pelos outros. O povo apedrejou até a morte a família de Acã, porque a família de Acã acobertou o pecado de Acã. Por essa razão, lhes trouxe a destruição. Mas veja só o que mais a lição diz. A solução para o dilema seguinte é a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida em Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era o aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. A Bíblia diz que no céu haverá um juízo e nós seremos julgados de acordo com tudo aquilo que nós hoje estamos a fazer. E hoje ocorre um juízo investigativo, onde que nós hoje estamos sendo julgados por aquilo que nós hoje estamos a fazer. E esse juízo também foi aplicado para Acã e junto à sua família. E é importante observar a maneira pela qual Josué se dirigiu a Acã. Ele disse, meu filho, e essa expressão de meu filho mostra claramente o amor e a compaixão e a graça de Deus. Então Josué chamou com amor Acã e disse, filho, fale para nós o que você fez. E Acã falou, e ele confessou seu pecado, e ele foi apedrejado até a morte. E ali nós encontramos que o salário do pecado é a morte, mais uma vez. Escolhas fatais. Aqui nós encontramos que, irmãos, as nossas escolhas, ela deve se basear na vontade de Deus e deve se basear nos mandamentos e no caráter do Senhor. Aqui nós lemos o seguinte, Josué pediu que Acã fizesse duas coisas. Primeiro, dar glória a Deus e honrá-lo. Segundo, confessar o que fez, sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus, admitindo o que havia feito, mas também a confissão de pecados. A Bíblia diz que Acã poderia confessar os seus pecados e dar glórias a Deus, de acordo com Salmos 26, versos 7, e também Esdras, capítulo 10, versos 11. Ele poderia confessar os seus pecados, segundo, dar glórias a Deus.
Então ali poderia alcançar a graça de Deus. Mas como ele não fez isso, a Bíblia diz que ele infelizmente teve que colher as consequências. Irmãos, o pecado tem suas consequências e as consequências de pecado são tão graves. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim. Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante para quem não havia expiação de acordo com a lei de Moisés. Ver Números capítulo 15, versos 27 ao 31. Então a lição de Deus nos diz o seguinte, que Acã, ele não se arrependeu e por falta de arrependimento veio consigo as consequências. E ele, o seu maior desejo era de ocultar esse pecado, esconder esse pecado até o fim. Mas a Bíblia diz que todo o pecado um dia será revelado. Tudo aquilo que a gente pratica em quatro paredes, tudo aquilo que a gente pratica nas escondidas, Deus um dia trará à luz. Porque a palavra de Deus diz que não existe nada que está sendo oculto que não seja revelado. Tudo será revelado. E a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus e precisamos confiar no Senhor nosso Deus. Então Acã não mostrou atitude de arrependimento. Irmão, nós somos chamados hoje a mostrar o arrependimento genuíno a Deus. Se estamos vivendo num pecado, se existe algo que está nos prendendo, nós precisamos abandonar e confessar ao nosso Criador Deus. As palavras de Acã em Josué capítulo 7, verso 21, lembra a queda de Adão e Eva. A mulher viu que a árvore era desejável e finalmente tomou do seu fruto. Gênesis 3, verso 6. Em sua confissão, Acã admitiu que viu no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma vara de ouro. Ele então os cobiçou e tomou. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para a sua criatura e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a ele mesmo. Então a Bíblia diz que o pecado de Acã está envolvido também com o pecado de Adão e Eva. Primeiro, Acã observou e ele cobiçou de acordo com seus olhos. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. A Eva, ela viu do fruto e ela cobiçou do fruto e tomou e ela comeu e assim ela caiu no pecado. Então a Bíblia diz que o pecado de Acã está relacionado com o pecado de Adão e Eva. Irmãos, nós somos chamados aqui a ter muito cuidado com os nossos olhos, com o que a gente enxerga. Lembre-se que Deus, ele nos deu os olhos para enxergarmos e para abençoarmos as outras pessoas, mas usamos mal os nossos olhos, contemplamos coisas impuras, contemplamos coisas que nos levam ao pecado, contemplamos coisas que nos levam à ruína, contemplamos coisas que nos levam à queda, contemplamos a pornografia, contemplamos coisas ruins. E a Bíblia diz que os nossos olhos servem de luz para os nossos corpos, os nossos olhos servem de luz para a nossa vida. E Acã não soube usar os seus olhos, cobiçou e ele caiu e trouxe consigo grande consequência. Além da ilusão, a queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Rabi. A Bíblia diz que Rabi, ela contemplou os espias e os levou e os escondeu. E a mesma coisa que Acã fez. Acã contemplou as coisas de Ai e os levou e os escondeu. Em vez de colocar essas coisas em público para serem destruídas, elas ocultou. Enquanto que Rabi, elas escondeu os espias para dar a salvação. E assim a salvação entrou em sua vida. Somos chamados nós, dia após dia, a abandonarmos o pecado. Porta de esperança. O que seria uma porta de esperança? A estratégia de Deus converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o vale de Acor, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Ver Oséias capítulo 2, versos 15. Tendo alcançado bastante autoconfiança com sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai repetiram sua estratégia de atacar os israelitas, que fingiram recuar e agiram como se estivessem sendo derrotados. Na primeira, o povo de Israel, quando foi atacar Ai, eles foram atacados e eles perderam a derrota e eles fugiram até ao vale de Acor. E a Bíblia diz que na segunda estratégia, Deus fala para Josué para que de modo que eles, quando forem atacar, eles devem fugir, mostrando a eles como se fossem sendo derrotados. E Deus ali poderia fazer milagres. E a Bíblia diz que Deus, nesse momento, trouxe grande desgraça para o povo de Ai no vale de Acor, onde a Bíblia diz que Deus deixou cair granizos que esmagou aquele povo. E eles tiveram assim a vitória. E Deus usou isso, o povo de Israel usou isso como estratégia para a derrota. Uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora de sua fortaleza, os 30 mil israelitas posicionados
Não muito atrás da cidade, Josué capítulo 8, verso 4, iriam capturar a cidade ateando fogo nela, Josué capítulo 8, verso 7, deixando claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Essa lição, irmão, nos dá uma lição importante. Ela nos ajuda a compreender como é que nós devemos enfrentar as nossas batalhas espirituais. A lição nos diz que nós precisamos enfrentar as nossas batalhas espirituais fora do território do inimigo. A Bíblia diz que Josué teve que atrair o povo de Ai para saírem do seu território, para saírem fora do seu território, fora do seu lugar de conforto, para a batalha. E assim eles perderam. O inimigo, quando está dentro do seu território, quando está dentro do seu lugar de conforto, claramente ele nos vencerá. Por essa razão nós somos chamados a ficar longe do território do inimigo. A Eva chegou perto do território do inimigo e ela caiu, porque Deus lhe disse: não se aproximará da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tocarás nela e nem do fruto comerás. Então a Bíblia diz que Adão e Eva, ou seja, a Eva se aproximou do território do inimigo, ela se aproximou da árvore e ela foi tentada e caiu. Não tinha como resistir porque ela estava no território do inimigo. E nós somos chamados a ficarmos tão distante e tão longe do território do inimigo. Veja aonde você tem brincado. Não brinque com o pecado. Sansão brincou com o pecado e teve um final infeliz. Ele morreu. A Bíblia diz que o pecado ele deve ser abandonado, deve ser fugido. Não brinquemos no território do inimigo. Quando a gente não brinca no território do inimigo, a vitória é garantida e a vitória é dada. O povo de Israel teve que vencer porque tirou o inimigo do seu território e lutou com ele no vale de Ecor. Então a Bíblia diz também que Josué teve que segurar uma lança desta forma, apontando a Ai, para que a vitória também seja garantida. Então Deus operou vários milagres para aquele povo, o povo de Israel. Então é importante que nós possamos fugir de todo o pecado. E a Bíblia diz que ao estender a espada em forma de foice, até que a vitória completasse, fosse conquistada. O texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança que Moisés havia exercido na travessia do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, versos 16. E na guerra contra os amalequitas, Êxodo 17, versos 11 ao 13, onde Josué liderou pessoalmente o combate. E a Bíblia diz que a chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e a sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus nos dias de hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem seus desafios. A lição diz que nós precisamos confiar no Senhor, nosso Deus, e precisamos desenvolver uma fé inabalável. Uma fé essa que nos leva para a vitória, uma fé que nos garante a vitória contra o inimigo. E nós precisamos termos a fé. A fé é a chave para o sucesso nas nossas vidas. E precisamos, dia após dia, cultivar e buscarmos ter uma fé inabalável. E assim nós garantiremos a vitória. Josué teve fé, ele orou e obedeceu ao Senhor. E a vitória assim, ela veio na vida de seu povo. Quando a gente tem fé, a gente tem a vitória. Lembra, Jesus disse, se vocês tivessem um pouco de fé, vocês fariam grandes coisas. Hoje a gente não faz grande coisa por falta de fé. Nós somos chamados a cultivar a nossa fé, dia após dia. Testemunho do poder de Deus. A Bíblia nos diz que a maior vontade de Deus é que o povo de Deus testemunhe o poder de Deus e as maravilhas e os feitos que Deus tem dia após dia feitos na nossa vida. E a lição diz que, como nós estudamos na lição número 5, que Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo, mas eles não aceitaram conhecer a Deus e assim eles foram destruídos. Também a lição diz que hoje nós somos chamados a conhecer profundamente a Deus. O povo pagão, ele foi dado o privilégio de conhecer a Deus. E também a Bíblia diz que eles conheceram a Deus por conta dos milagres e das maravilhas que Deus havia feito na vida deles. Não só na vida deles, também nas destruições que Deus havia feito em outros povos. Por exemplo, na abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, essas maravilhas todas ficaram famosas e todas as nações, tribos e línguas ouviram disso. E eles, ao invés de dar testemunho a respeito de Deus, eles endureceram seus corações e abandonaram mais cada vez mais a Deus. E eles não quiseram se arrepender. A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixar o Egito. Eles disseram, quem nos dirá tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos entrados junto às panelas de carne e comiam pão à vontade.
depois vocês nos trouxeram até este deserto a fim de matarem de fome todas essas multidões. A Bíblia diz que o povo de Israel foi muito ingrato. O povo de Israel testemunhou vários milagres no Egito, testemunhou várias maravilhas. E ao invés de agradecer a Deus por essas maravilhas, elas começaram a murmurar no deserto, dizendo: por que Deus nos tirou do Egito, onde que a gente comia, onde que a gente bebia, para nos trazer nesse deserto e morrermos aqui? Aí nós encontramos a incredulidade e a ingratidão do povo. E muitas das vezes nós somos assim. Criticamos a Deus, reclamamos a Deus, murmuramos tantos a Deus e deixamos de dar o testemunho da palavra do Senhor. Deixamos de dar testemunho daquilo que Deus tem feito em nossa vida, do poder de Deus. E nós somos chamados, irmãos, a falarmos do amor de Deus, pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra, ensinando as pessoas e proclamarmos a sua palavra dia após dia. Mas muitas das vezes nós acabamos não pregando a palavra de Deus e acabamos murmurando mais e acabamos falando mais mal de Deus do que louvá-lo, do que dar glórias ao Senhor. E o povo começou a murmurar. E Josué então ele fez uma oração, ele diz: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar então do Jordão para nos entregar nas mãos dos amoreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentados em ficar do outro lado do Jordão. Josué capítulo 7, verso 7. Então Josué teve que orar a Deus, dizendo: Senhor Deus, por que o Senhor permitiu que a gente venha até aqui, para que a gente mora de fome? Por favor, Senhor, tenha misericórdia e compaixão de nós. E Deus atende o pedido do povo. E Deus faz com que haja comida no meio deles. Deus nunca vai nos deixar com que a gente padeça de fome. E a Bíblia diz que Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Mas nós é quem temos abandonado a Deus. Nós é quem temos abandonado o Senhor. Nós é quem temos abandonado o nosso Criador Deus. Pense comigo, quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem jejuado? E quantas vezes você tem buscado ao Senhor, seu Deus? Poucas vezes, né? Então a Bíblia diz que nós precisamos buscar. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que Ele faria por seu povo, que obedecesse, elas também poderiam, como Rabi fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas de seu povo. A Bíblia diz que Rabi ouviu das maravilhas e ela creu, correu, e ela fez um pacto, criou uma aliança com Deus e ela viveu, não foi destruída. E é isso que Deus queria que acontecesse com os outros e os demais povos, mas eles negligenciaram, eles negaram ouvir a palavra de Deus, negaram se aliar com Deus, negaram fazer uma aliança com Deus. E Deus teve que destruir todos aqueles que negaram. Por quê? Porque eles poderiam contaminar o povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele era um povo que, visto, ela era uma luz para atrair as outras nações e os outros povos. Mas o povo que não era atraído por o povo de Israel, esse povo era destruído, conforme nós aprendemos na lição. E também a lição termina dizendo: por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel fraco e ineficiente. Ver Números capítulo 15, ver Números capítulo 14, versos 15. Deuteronômios 9, versos 28. O que poderia encorajar a resistência cananita. Então Deus teve que mostrar seu poder para destruir a esses, para não mostrar a sua fraqueza, para demonstrar o seu poder e para demonstrar a sua grandeza. Queridos irmãos, nós hoje somos chamados, dia após dia, pregarmos e a proclamarmos a palavra do Senhor. Não temos tempo, temos que ensinar. Não temos tempo, temos que evangelizar. Não temos tempo, temos que dar o testemunho da palavra do Senhor. O povo de Israel testemunhava, o povo de Israel falava das maravilhas e ensinava isso de geração em geração. Nós também somos chamados hoje a termos essa responsabilidade de ensinar as pessoas, ensinar as outras pessoas, dia após dia, de geração em geração. Lembre-se que o pecado nos afasta da presença de Deus. E tudo que nós aprendemos aqui, Acã padeceu a enfermidade porque pecou contra Deus, pecou contra o Senhor. E veio a repentina destruição para ele, para sua família e também para o povo. E nós somos chamados, dia após dia, fugirmos do pecado, vivermos uma vida consagrada, uma vida de bênção. E acima de tudo, também somos chamados a sairmos do lugar do conforto, do pecado, não lutarmos com o nosso inimigo, no território do inimigo, atrair o inimigo para fora, para lutarmos com ele. Lembre-se, nós somos chamados a vestirmos as armaduras de Deus para enfrentarmos o inimigo, para lutarmos com o inimigo. Por isso, meu querido irmão, busca a Deus enquanto há tempo e ore ao Senhor enquanto ainda há tempo. Que Deus possa te abençoar. Se gostou do resumo da lição desta semana, por favor, não se esqueça de
se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E por favor, deixe o seu comentário aqui nos nossos comentários. Deixe a sua opinião com relação àquilo que você aprendeu durante a semana. E lembre-se que no sábado a gente tem mais um encontro numa live. Venha fazer parte desta grande live. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e tchau.